Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos analisar o capítulo 23, que fala sobre a estranha moral. O que significa isso? As colocações de Jesus sempre foram muito precisas, muito coerentes, mas às vezes a linguagem ou a palavra usada dava margem à dupla interpretação. E com isso, o nosso insigne codificador Allan Kardec resolveu criar um capítulo dentro do Evangelho só para estudar esses paradoxos aparentes, né? E nós vamos começar pela palavra odiar. Quando Jesus disse, quem não odiar o pai, a mãe, a filho, o filho, não serve para ser meu discípulo. Isso parece absurdo colocado por Jesus, né? Então, na nossa linguagem hoje aqui, no português, por exemplo, odiar é uma coisa muito pesada. Aliás, é uma palavra que deveria ser proscrita do nosso vocabulário. Ninguém pode odiar. Pelo contrário, a proposta é amar. Então, ódio deveria inexistir na nossa vida de relação. Mas Jesus colocou, quem não odiar não serve para ser meu discípulo. Aí vem os espíritos, o estudo de Allan Kardec, que também deu sua parcela de contribuição, os espíritos vieram esclarecer que a palavra odiar naquela época significava amar menos. Tanto é que está lá na Bíblia, um capítulo em Gênesis, quando o relator diz assim, Jacó amou mais Raquel do que Lia. E Jeová, Deus, entendeu que Lia era odiada. Então ficou muito claro que odiar significava, à época, ser menos amada. Então Jesus falou com muita propriedade, quem não amar menos o parente do que a mim não serve para ser meu discípulo, e eu acho que ele está certo. Porque quem ama mais Jesus do que o parente, ama muito o parente. E quem ama mais o parente do que Jesus, ama muito pouco o parente. Então veja que Jesus tinha razão nesse primeiro tópico sobre a palavra odiar. Meus amigos, é muito interessante porque desafia o nosso entendimento essas palavras. Mas como Jesus é o guia e modelo da humanidade em marcha, ele é aquele exemplo maior que nós temos de amor, né? E é ele que vai falar que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos e que a gente precisa voltar os nossos olhos para justamente na construção desses relacionamentos fundamentados na lei de amor. Existe naturalmente uma escala espírita que vai ser estudada por Kardec em O Livro dos Espíritos. E nós conhecemos como espírito puro, aquele que está na primeira ordem da escala espírita, Jesus. Ora, se ele é aquele que vem nos socorrer e nos esclarecer, significa dizer que nós precisamos ter grande interesse por ele e pela mensagem dele, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nós precisamos ter interesse em Jesus, mas não na figura de Jesus simplesmente por ser um filho de Deus que já atingiu a perfeição, mas alguém que tem algo para nos fornecer para aplicarmos nos caminhos da vida. Então, quando a gente ouve essa passagem, dá a impressão que Jesus, num primeiro momento, a impressão que Jesus está exigindo que a gente o ame em detrimento dos outros. E não é essa a questão. O que o Senhor está falando é para que nós amemos as pessoas no sentido de implantar em nós o entendimento da lei de Deus, que é a lei de amor. Evidentemente, tem-se que levar em consideração o nosso interesse. E Jesus disse o seguinte, como orientação macro, objetivo macro de nossas vidas: busca antes o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. O que Jesus está falando? Nós buscarmos por reino dos céus, entendamos, é o reino do Espírito, porque céu é o invisível, não é uma questão geográfica, e no invisível é que estão os espíritos, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então nós precisamos compreender que é preciso buscar os interesses do Espírito, que é o que o Senhor Jesus veio trazer para nós outros, os interesses do Espírito, mostrando
que o mundo material, ele é tão somente uma oficina de trabalho para desenvolver os nossos espíritos. O que significa dizer que o nosso interesse pela mensagem de Jesus tem que se sobrepor a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós estamos vivendo com pessoas, então, ao mesmo tempo, essa mensagem que precisa ser prioridade em nossas vidas, ela nos encaminha para amar as pessoas. De qualquer forma, a gente precisa pensar como espírito imortal que nós somos, né? E não, evidentemente, levar as coisas no sentido de não amar as pessoas. Muito pelo contrário. Lembrando, ratificando, confirmando isso que o Naval está colocando, quando um jovem quis seguir Jesus, ele disse assim, vem comigo, vamos pregar o reino de Deus, né, às pessoas. Disse, irmão, então se eu me dar um tempinho, eu vou lá enterrar meu pai, porque ele acaba de morrer. E Jesus disse para ele, deixai os mortos enterrar os mortos e vem comigo. Se a gente entender assim, não, mas peraí, Jesus falou isso, falou. Mas será que seria indigno ir lá propiciar o enterro do pai? Jesus, será que teria dito isso mesmo? Bom, como Jesus falava tudo por simbolismo, o que ele quis dizer com isso? E ele ainda acrescenta, quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Quer dizer, exatamente isso. O que estaria enterrando ali? Um corpo físico. O pai já estava desencarnado, o pai já estava na outra esfera. E quem que haveria de propiciar? Seria outra criatura enclausurada no corpo, que poderia ser o filho ou outra pessoa da família. Agora, o que Jesus quis chamar a atenção dele? Vem comigo e vamos pregar o reino de Deus, vamos trabalhar por ele. E isso é um trabalho do espírito, porque a matéria é apenas uma clausura, é apenas um instrumento de trabalho passageiro que a gente utiliza para atuar a encarnação. Tem valor? Sim, tem valor, mas não é para a gente valorizar a ponto de colocar em primazia em detrimento do espírito. Então, o que ele quis dizer com isso? Olha, deixa que o pessoal cuide do corpo como seres encarnados e vão cuidar da alma, da sua alma, do seu espírito, e depois vão trabalhar para a entronização deste labor do espírito em outras criaturas. Vem comigo. Então, a princípio parece um absurdo que Jesus tenha dito para ele largar o pai lá, que não desse atenção, morreu, acabou, não tem que dar nenhuma doação nesse sentido. Olha, não foi bem isso que Jesus disse, mesmo porque ele ressuscita lá o Lázaro, ele faz questão de devolvê-lo à vida ainda para voltar nesse corpo, e tantas outras situações em que ele devolve a vida para outras criaturas, como a filha da viúva de Naim, e assim por diante. Mas, de qualquer forma, o que eu quis dizer é que a gente tem que valorizar o espírito imortal, não ficar preso à matéria, ou seja, olhando para trás, cuidando dos meus bens, das minhas riquezas, das minhas fazendas, dos corpos, daquilo que é material, porque isso vai ficar aqui. O que vai prevalecer e é imortal e continua conosco é o nosso espírito com toda a sua bagagem intrínseca, adquirida na trajetória do tempo. Verdade, doutor. Nós aprendemos lá na segunda parte do Livro dos Espíritos que a ligação entre os espíritos se dá pelo sentimento. Então, quando nós sepultamos alguém aqui na Terra, que é um dever familiar, é um dever social, nós o fazemos por ser necessário, né, para que não se abandone os corpos aí ao léu, né? Mas a ligação com o espírito se dá pelo sentimento, pelo pensamento. Então, não necessariamente a gente precisa ficar, evidentemente, preso às questões culturais, às questões de costumes sociais, relacionando-nos com os mortos, conforme a gente ainda vê muito nos dias de hoje, porque os mortos estão vivos, né? Somos todos espíritos e mais cedo ou mais tarde a gente volta aqui. Jesus não poderia se contradizer. Ele, que é o verbo divino entre nós, que veio falar para nós ao espírito imortal, ele está mostrando para todos nós que nós precisamos equalizar essa questão material no sentido de instrumentação para o nosso crescimento.
E aquilo que se dá em relação aos espíritos que já conviveram conosco, eles continuam ligados ao nosso pensamento, recebendo aquilo que nós emitimos em direção a eles enquanto estamos aqui na Terra, tanto quanto nós recebemos deles do plano espiritual, onde eles se encontram. E, eventualmente, através do sono físico, o nosso espírito não só pode recebê-los em visita, quanto também pode visitá-los. De qualquer forma, a gente precisa encontrar um equilíbrio das coisas aqui no mundo, né, para a gente poder seguir Jesus, né, para a gente poder entender a mensagem dele e segui-lo, porque nós teremos que abrir mão de muitas coisas aqui na Terra. Lembrando que logo em seguida, nesse capítulo, ele vai falar assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada, para que se confronte o pai com o filho, a filha com a mãe, e assim por diante. Parece um absurdo realmente o que Jesus colocou. Ele ainda acrescentou: eu vim espalhar fogo na terra. Eu quero mais é que arda mesmo, para chegar ao fim disso que está acontecendo agora. Parece que Jesus é um sanguinário, né? Que vem trazer a espada, que não vem trazer a paz. Olha, Jesus é a representação máxima do amor e da paz, né? Então isso não tem sentido a gente analisar com esta verbalização do Cristo. Como tudo é simbólico da parte dele, muitas das coisas a gente precisa estudar melhor para entender, o que ele quis dizer? Ele veio trazer um conceito claro, de justiça, amor e caridade. Então, e a gente vai ver que dentro da casa, uns compactuam com essa ideia, outros não. Então é muito importante que a gente vai perceber que quando se fala assim, eu vou seguir determinada religião, eu vou estudar determinada filosofia, sempre vai ter alguém dentro da casa que vai dizer, mas você está perdendo tempo, que bobagem, liga, não vai atrás disso não. Conclusão, já começou a criar ali uma animosidade, uma disposição em contrário. E chega mesmo às vias de fato, porque eu já vi casamentos separar por conta de religião. Um é de uma religião ou de outra, não aceitando que a pessoa venha aderir àquela proposta, acaba separando. Meu Deus, separar por causa de religião? Sim, por causa de religião. Um defendia uma ideia, outro e acabava na animosidade se separando. É isso que Jesus colocou. Às vezes ele traz uma verdade que a pessoa não tem maturidade para assimilar e vai se justificar no seu egoísmo, no seu orgulho, e acaba criando uma disposição em contrário contra o outro. Esta é a espada. Mas, por outro lado também, a espada pode ser representada pela luta que a gente tem constante conosco mesmo de vencer as nossas próprias limitações. Porque se Jesus veio trazer, vamos dizer assim, não a paz, mas a espada, é para a gente guerrear contra a nossa própria imperfeição. Porque ele acrescenta, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. A paz do Cristo não é essa paz de beatitude, de facilidade, de viver numa boa, não. A paz que ele traz é a luta constante, que é através dessa espada, contra as nossas próprias imperfeições, para vencermos-las e aderirmos à proposta do Cristo, que é uma proposta de amor, uma proposta de justiça, ou seja, sermos justos com os outros e ainda fazermos o bem incondicionalmente. Essa é a proposta de Jesus, essa é a paz e, ao mesmo tempo, a espada que ele traz para a gente guerrear contra as nossas imperfeições. Nós vemos nesse capítulo Kardec falar daquelas pessoas que são direcionadas, por exemplo, para defender a pátria, né? E os pais acabam por aceitar aquilo, os parentes, embora com dor, acabam por aceitar. Mas se uma pessoa nessa linha de comportamento se decidir, por exemplo, para se envolver num trabalho voluntário, para se desenvolver nas fileiras religiosas, ele vai ser confrontado muitas vezes com seus próprios familiares, como bem o senhor colocou. O que quer dizer isso? Toda vez que nós buscarmos os interesses do espírito, nós vamos estar contrariando o consenso daquilo que é material. E é justamente aí que Jesus entra, porque quando nós estivermos buscando a vida
do Espírito, aquilo que se relaciona ao Espírito, nós haveremos de chocar aqueles que ainda não pensam como nós. Então vai haver mesmo uma divisão de entendimento, né? E se a gente não souber trabalhar, como bem propôs o doutor, nessa situação, a gente acaba por criando determinadas animosidades que vão estragar relações. Então nós precisamos compreender que cada um de nós traz para essa existência, para a existência em que está, traz determinados compromissos espirituais que fazem parte de um planejamento anterior, né? Nós nos encarnamos nessa ou naquela família por conta de um planejamento, mas a gente também tem, evidentemente, um planejamento particular pessoal, e a gente precisa compreender isso quando os nossos filhos, os nossos dependentes, ou quem quer que seja, que está sob a nossa responsabilidade, tomem decisões desse tipo. Se está seguindo Jesus, né, as consequências do mundo material vai ser arcada por aquele que está seguindo Jesus, mas já é um outro nível de entendimento que às vezes a gente não tem percepção. De qualquer forma, a gente precisa respeitar as opiniões alheias e as suas escolhas. A gente pode ajudar divertindo, pode ajudar esclarecendo, contribuindo com essa ou aquela informação, mas nós precisamos aprender a respeitar as pessoas nas suas escolhas, né? Porque o que nós queremos também é que a gente seja respeitado nas nossas escolhas. Por isso, o Senhor Jesus já nos adverte que haveria divergência de entendimento, de aceitação e a imposição de outros que acham que a gente estaria prejudicando-os ou abrindo mão de algo que poderia dar a eles uma condição melhor. Nós estamos aqui em busca do nosso progresso, embora estejamos num conjunto, o progresso individual sempre será no campo do espírito, e a gente precisa entender isso em relação às pessoas, né? Então, a estranha moral é exatamente porque, a princípio, essas colocações de Jesus chocam, e ele acrescenta quem não abandonar a família na condição de pai, de irmão, de filho, de filha, não serve para ser meu discípulo. Quem não renunciar a si mesmo e não quiser me seguir, também não vai estar de posse do reino de Deus. Então, você imagina que abandonar, ele falou isso, abandonar a família, não é no sentido como o próprio Navarro colocou, não é abandonar. A gente quando casa, por exemplo, a gente não deixa a família? Deixa. Você quando vai vai para a escola, você não abandona a família, pelo menos temporariamente? Abandona. Se você for conclamado, for requisitado para uma guerra, você não abandona a família e não vai para a guerra? Então, Jesus quis dizer exatamente isso. A gente tem que conviver em família, mas não colocá-la em primazia. Porque a família é importante? É muito importante, mas tem tantas outras coisas mais importantes como o nosso próprio crescimento espiritual. E às vezes a família dificulta você fazer esse trabalho. Então, não é que você tem que abandonar a família, porque o Pedro falou assim, olha, Senhor, eu abandonei minha família para segui-lo. Eu disse, bom, Pedro, e você vai ter o cêntuplo, ou seja, 100 por 1, o seu crescimento será muito maior fazendo isso. Lógico, o Pedro não abandonou a família, ele continuou assistindo a família, no aspecto da materialidade, até da sua presença, mas ele se dedicou para valer ao Cristo, amando aquelas pessoas, ajudando aquelas pessoas. Então, é isso que a gente precisa entender. A família é universal. É também uma família consanguínea, que a gente vai estar convivendo, resgatando alguns débitos, aprendendo a se doar um pouco mais, a vencer suas próprias imperfeições, com aquelas pessoas que estão todos os dias conosco. Mas quando a gente analisa e percebe que a nossa família ela é universal, o vizinho é nossa família. Aquele que está lá debaixo da ponte é nossa família. Aquele que está em situação adversa, difícil, é a nossa família. Então, é isso que Jesus quis dizer. A gente também precisa deixar um pouquinho a família de lado, sair do meu filho, da minha mulher, do meu irmão, para dizer, os nossos irmãos estão precisando de nós, outras mulheres com crianças, a situação muito complicada, também precisam de nós. Então, saber dividir esse espaço entre a nossa família de carne, de sangue ali que nós contraímos pelo casamento, e essa família universal, porque nós todos somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Então, é isso que Jesus quis dizer.
não é para primaciar a família, sabendo que ela é importante, lógico, mas também temos que colocar na pauta da nossa vida de relação todas as outras criaturas. E feliz daquele que consegue entender isso e se doar um pouco mais, porque se são nossos irmãos, são filhos de Deus, de onde promanam todas as bênçãos. E se nós queremos, num ato de gratidão, reverenciar o Criador, é dar aos seus filhos, os nossos irmãos, alguma coisa em troca, já que nós recebemos muito da parte divina. É verdade. Quando a gente observa os grandes avatares da humanidade, aqueles grandes expoentes, inclusive no campo da ciência, né? Os esforços dessas pessoas são muito grandes e eles precisaram abrir mão da convivência familiar, abrir mão de determinados compromissos para se dedicarem à causa da humanidade. No campo da religiosidade também é assim, no campo do voluntariado também é assim. O doutor nos fez lembrar de um outro aspecto que a gente precisa pensar, né? Existe a família consanguínea, natural, e existe a família espiritual, que é aquela decorrente dos laços que são criados. Ora, família consanguínea nós as temos tido em todas as encarnações. Todas elas. E vamos ter outras, porque não vai se repetir todas as peças necessariamente nas próximas reencarnações, essa família que estamos juntos agora. Mas nós vamos criando laços afetivos de forma que a gente vai encontrar um familiar consanguíneo nessa, numa outra existência, numa outra posição reencarnatória. E os laços afetivos sempre falarão mais alto por uma questão de sintonia, por uma questão de reconhecimento espiritual. Então, o nosso papel na Terra é cumprir com os deveres legais, com os deveres naturais de família, mas a gente, e é preciso insistir nisso, precisa pensar como espíritos imortais. Então eu posso abrir mão do convívio da minha família, por exemplo, por algumas horas durante a semana, para ser um multiplicador do ensino do Evangelho, mas eu posso também ser um multiplicador de benefícios materiais através do voluntariado. Então eu estou tirando um pouquinho da família consanguínea para aplicar na família humana, na família espiritual. É disso que se trata, né? Jesus está falando para nós outros pensarmos no sentido de que é possível abrir mão, né? Vamos imaginar assim, você está numa família, então sábado e domingo você tem 48 horas de não ter trabalho profissional. Será que é preciso ficar 48 horas ali concentrado no grupo consanguíneo? Será que eu não posso trabalhar uma horinha ali num voluntariado qualquer? Será que eu não posso fazer uma visita familiar para estreitar laços, resolver pendências? Então é disso que se trata. Nós precisamos compreender que no nosso espaço de agenda sempre tem que caber alguma coisa do espírito e vai ser sempre muito produtivo ou mais produtivo quando for para crescimento da sociedade como um todo. Mesmo porque vai ter nessa sociedade, e às vezes em condições difíceis, né, de vida, pessoas que eu amo de paixão por já ter laços espirituais e elas contam comigo no voluntariado. Então, quando a gente atende alguém lá nas fileiras do voluntariado, nós podemos estar atendendo um ser muito querido nosso. E se a gente ficasse fechado tão somente com as nossas famílias institucionais, a gente perderia a oportunidade de socorrer esse que a gente já tem ligação faz tempo, né? Então, Jesus jamais vai se contradizer. Nós precisamos pensar nisso. Temos as nossas obrigações, inclusive legais, morais, mas, sobretudo, a gente precisa pensar nas nossas relações espirituais. Quero lembrar um fato muito interessante e contado pelo próprio Divaldo, que a sua irmã, que infelizmente tirou a sua vida em 1949, por uma questão afetiva, ela teve problemas por conta desse suicídio. E a sua mãe, a mãe do Divaldo, disse para ele, que já havia desencarnado, falou: Divaldo, a sua irmã está voltando, e de tal forma que você vai acabar encontrando com ela. E ela veio para ser assistida dentro da Mansão do Caminho, lá em Salvador. E ela chegou menininha e chamou o Divaldo de Di. E aí foi que o Divaldo fez uma associação aqui. Quem o chamava de Di era a irmã que havia se matado. Então ela voltou ali na condição de uma assistida e era a sua própria irmã que estava ali. Então eu fico pensando, mas se fosse minha irmã eu ia ajudar, de sangue, né? Agora o assistido não tem nada a ver comigo. Olha, às vezes ali na condição do assistido tem um pai,
tem uma mãe, tem um irmão, tem uma pessoa do coração que está ali, junto de nós. Bastava apenas que a gente entendesse que foi um parente de antes para assistir? Não. Basta apenas entender que somos irmãos, filhos do mesmo pai, e que independente de ser um laço consanguíneo ou não, nós temos que ajudar. Diz o André Luiz, um simples dever, e ajudar aquele que precisa, né? Então, muitas das vezes a gente quer valorizar aqueles que estão dentro do nosso lar, e muitas das vezes ali tem até inimigos de outrora, não é? E ali fora, às vezes uma pessoa que não tem nada a ver conosco em termos de família, tem uma pessoa muito ligada a nós no passado. Então, Jesus tinha razão em nos convidar para amá-lo acima daquelas pessoas que estão conosco dentro do lar. Verdade. Meus amigos, por último, né, a gente vai enfatizar o seguinte: o Senhor Jesus jamais se contradiria e jamais se contradiz. Então existe a questão das traduções e daquilo que foi interpretado, e existe, evidentemente, aquilo que a gente cria dentro da gente como cultura religiosa ou como cultura social. Nós precisamos compreender que Jesus é o guia e modelo da humanidade. É um espírito puro, perfeito, e tem todas as possibilidades à nossa disposição para compreendê-lo. Basta que a gente procure, né? Que a gente possa, então, correr atrás das coisas do espírito, evidentemente cumprindo com as coisas do mundo material. Estamos encerrando mais esse programa, convidando vocês para estarem conosco semana que vem, um novo programa à luz do Evangelho.